E aí, galera, beleza? Vamos iniciar agora a parte 2 da aula de cálculo estequiométrico. Na aula passada a gente falou sobre o mol, tá? Que é uma parte bem importante, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da massa molar, tá? Tem com a unidade é gramas por mol, tá certo? Então a gente tem que aprender a achar essa massa para realizar os cálculos que a gente precisa nessa parte aqui dos nossos estudos, tá? Então, massa molar em gramas por mol. Vamos começar sem perder tempo, tá? A massa molar é a massa de uma molécula, tá? Massa de uma molécula é a massa molar, tá? Que pode ser chamada também de massa molecular, beleza? Então, vamos aqui pegar alguns exemplos e meter a mão na massa para poder entender esse negócio. Literalmente, né? Meter a mão na massa molecular. Então, gente, a gente tem a substância aqui, ó, que é o sulfato, né? O ácido sulfúrico, tá certo, gente? Ácido sulfúrico aqui, ó. Pera aí, deixa eu marcar esse negócio aqui. Olha só. E tem a fórmula H2SO4. Essa aqui é a fórmula de uma molécula de ácido sulfúrico, tá? Lembrando que um mol vai ter 7 trilhões de moléculas de ácido sulfúrico. Um mol, se eu falar um mol de ácido sulfúrico, tá? E, por exemplo, um recipiente vai ter muitas septilhões de moléculas de ácido sulfúrico em 1 litro desse ácido, tá certo? Então, esse ácido tem os elementos H, que é o hidrogênio, tem S, que é enxofre, e o O, que é o oxigênio, tá? Então, a gente identificou que essa molécula tem 3 elementos, tá? Então a gente tem que saber qual a quantidade de cada um desses elementos que tem. Mas antes disso, a gente tem que saber a massa de um átomo de hidrogênio, por exemplo. Professor, como é que eu faço para saber a massa de um átomo de hidrogênio? A gente tem que ir na tabela periódica e dar uma olhadinha. É aquele valor que está ali em cima, pode estar também embaixo aqui, ó. Eles colocam aqui também, às vezes, embaixo, tá? Então, você vai lá na tabela e acha a massa. A partir dessa massa atômica, que é a massa do átomo de hidrogênio, nós vamos conseguir saber a massa da molécula de ácido sulfúrico. Olha, a maioria das questões já te dá essa massa, então não é preciso você decorar, tá? Certo? Ou eles vão te dar uma tabela periódica no começo da prova. Então, você nunca vai precisar decorar massas atômicas, tá certo? Então, continuando aqui, nós vimos que a massa do hidrogênio é 1U. Na verdade, uma, que é uma unidade de massa atômica, tá? Uma, só que foi abreviado para U, tá certo? Olha, se a gente for olhar na tabela periódica, o enxofre vai ter massa atômica 32, tá? E o oxigênio, qual é a massa atômica dele lá na tabela periódica? 16, beleza. A gente selecionou as massas atômicas, ó, de cada um. Quando a gente, depois que a gente achou essas massas atômicas do enxofre ou do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, agora nós podemos partir para o cálculo da massa molecular, a massa da molécula de ácido sulfúrico, tá certo? É o sulfato de hidrogênio. Então, olha aí, gente. Bora lá. Começando. Primeiro eu vou ver, esse númerozinho aqui, tá? Esse númerozinho aqui, é o índice, tá? Esse índice aqui, depois tá dizendo O e depois 4. Tá dizendo que tem 4 átomos de oxigênio nessa molécula. Então eu boto 4 vezes 16, 4 vezes 16, porque 4 vezes essa massa deu o que? 64
4. Aí, quantos enxofres eu tenho aqui? Ah, professor, não tem nenhum número. Eu já sei que é 1, não estou mais bobo nisso. Então, tem um enxofre, né? Então, vai ser 1 vezes 32. Isso mesmo, ó. Olha só. 1 vezes 32, que vai dar 32. Agora, vamos saber o hidrogênio. Tem quantos hidrogênios aí, pessoal? Tem 2 hidrogênios, tá? E a massa do hidrogênio é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que vai dar... Olha só. 2 vezes 1, que vai dar 2. Depois que eu fiz essa etapa aqui, tá? Eu vou somar tudo, tá? Vou somar e vou ter o quê? 98 gramas por mol, que é a massa da molécula de ácido sulfúrico. Então, uma molécula de ácido sulfúrico tem 98 gramas por mol, tá? Beleza? Então, quer dizer o que, gente? Que cada... Se eu pegar 98 gramas de ácido sulfúrico, eu vou ter 1 mol, tá certo? Ó, olha só, 1 mol. Eita, ficou muito doido isso aí, mas é isso que quer dizer, tá? Bora para a próxima. Calcule a massa molecular da substância fosfato de hidrogênio, que é chamada também de ácido fosfórico. Primeiro a gente vai identificar quais são os elementos, né? Professor, eu tô vendo que esse hidrogênio aparece muito, né? H, parece. Então, nós temos hidrogênio e na tabela periódica, temos hidrogênio, temos fósforo e temos o oxigênio. São 3 elementos, tá? Que tem no ácido fosfórico, na molécula. O hidrogênio é 1. Professor, quer dizer que a massa atômica do hidrogênio sempre vai ser 1? Sempre. Existe outros hidrogênios com outras massas? Existe. Isso aí a gente vai ver em alotropia, tá? São alótropos. O fósforo, 31, segundo a tabela periódica. E o oxigênio, 16, tá? Beleza. Agora que a gente já tem as massas atômicas, a massa de cada átomo ali, do átomo de hidrogênio, o átomo de fósforo, o átomo de oxigênio, agora a gente pode calcular a massa da molécula, que é esse aqui tudo, ó. Bora lá. Então vai ser 4, porque ó, não tem 4 aqui depois do oxigênio, então é 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16, ó. Tá certo? Ó. Então, fica assim, ó. 4 vezes 16, que dá 64. Quantos fósforos tem aqui, pessoal? Só um, professor. Isso mesmo. Então, vai ser 1 vezes 31. Olha só. Que vai dar 32. Que loucura é essa? Viajei na maionese. Gente, é 31, hein? Isso aqui foi um erro muito louco aqui de produção. Tá? Então, corrige aí. Agora aqui, ó. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 3. Então, vai ser 3 vezes 1. Tá, ó. 3 vezes 1 dá 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar isso tudo aí. E nós teremos qual massa? Nós teremos a massa, deixa eu ver, 98, tá? E aqui tá 99. Então, corrige isso aí, que aqui é 98, hein? Tá? 98 foi apenas um erro ali de trajetória, tá? 98 gramas por mol, tá? Professor, eu posso crescer essa unidade? Nunca. Tem que colocar sempre a unidade. Olha aí. Agora vamos ver o pirofosfato de hidrogênio, o ácido pirofosfórico. Professor, já estou pirando aqui nessa aula. Calma, gente. Piro tem a ver com... a gente vai ver essa classificação mais à frente, tá? Quando a gente estudar os ácidos, né? Vamos voltar um pouquinho e vamos, né, falar desse prefixo aí, desse prefixo piro. Então, bora lá. Primeiro, sem embolar as coisas, vamos ver. Olha, eu tenho quais elementos aí? Tenho hidrogênio, tenho fósforo e tenho oxigênio. O hidrogênio, a massa é 1. O fósforo, o átomo do fósforo tem massa 31. E o oxigênio tem massa 16.
Então, para calcular isso aqui, nós vamos ver quantos oxigênios tem aqui. 7. 7 vezes 16. Não é isso? Ó? 7 vezes 16 vai dar 112, tá? Agora vamos para o fósforo. Tem quantos fósforos aqui, pessoal? 2 fósforos, tá? 2 fósforos. E a massa de um fósforo é 31. Então vai ser 2 vezes 31. Que vai dar quanto? 62. Agora aqui, ó. 4 fósforos. 4 hidrogênio, né? 4H, ó. 4H. A massa do hidrogênio sabe que é 1. Então vai ser 4 vezes 1. E vai dar, somando isso aqui. 4 vezes 1 dá 4. Aí agora a gente soma, né? Valores e a gente tem a massa molar, que é 178 gramas por mol. A massa molar do ácido pirofosfórico, tá? Olha, tem questões que já vão dar a massa molar, a massa molecular. Mas tem outras questões que vão querer que vocês calculem. Então, por isso que a gente não pode deixar de entender isso aqui. A propanona, né, que é a acetona lá, usa, né, para tirar aquele esmaltezinho da unha. As meninas fazem umas florzinhas, né, com bolinha, né? Aquela coisa assim muito estilosa, né? Tá certo. Então, olha aí. Quais elementos que tem na acetona? Nós temos hidrogênio, carbono e oxigênio. Professor, tem muita substância que tem hidrogênio e oxigênio. Tem sim, tá? Olha só. Vamos ver aqui. Qual é a massa do hidrogênio? 1. Professor, sempre isso mesmo, sempre vai ser 1. A massa do carbono? 12. Olhei na tabela, que eu não sou besta. E a do oxigênio 16. Beleza, agora vamos calcular. Tem quantos oxigênios aqui, pessoal? Nessa molécula? Eu só tenho número nenhum. Então, eu já sei que é 1. Aqui, ó, tem 1. Então, vai ser 1 vezes 16, ó. Olha só. Legal. Dá 16. Quantos hidrogênios tem? 6. Então, fica 6 vezes 1. Ó, que dá 6. Quantos carbonos tem aí? 3 carbonos. A massa do carbono é 12. Então, vai ser 3 vezes 12, que dá 36. Vamos somar aqui. E nós vamos ter 58 gramas por mol, que é a massa molar. A massa molecular da acetona, tá? Beleza. Vamos aqui para o próximo exemplo, o ácido acético, ácido etanóico, vinagre, tá? O que a gente usa lá para temperar salada, comida, tá? Lavar os alimentos, tá? Mas só que a gente não usa ele puro, a gente usa ele misturado com bastante água, viu? Porque ele é nocivo, né, para o organismo vivo. Então, bora lá. A fórmula dele é C2H4O2, tá? Então, a gente já pode ver que tem hidrogênio, carbono e oxigênio. Isso mesmo. E olha, hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Beleza. Agora, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 2 vezes 16, né? Ó, aqui tem 2 oxigênios. 2 vezes 16 dá 32. Agora o hidrogênio. 4 vezes 1. Professor, tá ficando fácil isso aí, hein? Pensava que era mais difícil. 4 vezes 1 dá 4. E o carbono? Tem quantos carbonos aí? 2. 2 vezes 12, que vai dar 24. Somou. E aí é só alegria. 60 gramas por mol. É a massa da molécula de ácido acético. Lembrando, gente, que ó, 60 gramas, tá? Equivale a 1 mol. 1 mol. Quer dizer que em 60 gramas de ácido acético vai ter 6 septilhões de moléculas de ácido acético, tá? Então, se liguem nisso aí, tá?